Olá pessoal, nesse vídeo irei demonstrar a resolução do exercício trabalhando com variável da seção. Bom, o exercício pediu para alterar o formulário cadastro de estados, incluir um componente caixa de texto com a descrição usuário logado. E aí a gente vai criar um fluxo que vai obter o usuário que logou na aplicação, pegar essa informação e jogar aqui na caixa de texto. Bom, o primeiro passo aqui é alterar o formulário estado. Então, eu vou localizar ele aqui, cadastro de estado. Eu vou incluir nele um componente caixa de texto com a descrição usuário logado. Esse componente vai receber o usuário que vai logar na aplicação. Vou salvar. Vou clicar em ignorar porque eu não quero criar o campo no banco. Agora eu vou criar o fluxo que vai de fato definir esse usuário quando o usuário acessar a aplicação. Isso vai ser na carga inicial do sistema. Então eu vou criar um fluxo novo. E nesse fluxo eu vou utilizar um processamento com a função definir variável da seção. Essa função ela tem três parâmetros. Primeiro é o nome da variável, que eu vou chamar de usuário. Então, vendo a constante do tipo letras e digito o nome da minha variável. Segundo parâmetro é o valor que vai ser armazenado. E aí já existe uma função na API para obter o usuário que logou na aplicação, que chama-se login do usuário. E o terceiro parâmetro corresponde aí ao escopo da variável. Ela recebe verdadeiro se for global ou falso se não for global, exclusiva da seção do navegador. Nesse caso aqui eu vou colocar como falso, e cada usuário ele vai ter aí um valor diferente de acordo com a seção da aplicação. Vou clicar em OK e vou colocar a descrição do objeto. Definir variável da seção. Esse fluxo eu vou salvá-lo na camada servidor, com o nome definir var da seção. Bom, minimizei aqui o editor de fluxo e vou localizar o fluxo que é executado no evento ao entrar do formulário principal do tema que eu escolhi. Se eu vier aqui em eventos, eu consigo visualizar o evento ao entrar e eu sei que nesse evento ele já mostra para mim aqui que existe uma ação. Eu vou abrir esse fluxo e vou editar esse fluxo para que, antes de executar os procedimentos referentes ao fluxo, não é, ao tema que está sendo executado, eu vou incluir um objeto subfluxo que vai chamar o meu fluxo, definir a variável da seção e continuar aqui com os procedimentos normais. Então aqui eu vou incluir um objeto subfluxo e nesse subfluxo eu vou chamar aqui o fluxo definir variável da seção. Isso tem que ser feito logo na carga inicial do sistema. Como já existe um fluxo que é executado aqui, eu vou utilizar um subfluxo para poder chamar o que eu quero executar. E agora eu vou colocar o subfluxo dentro da linha de execução do fluxo principal do template metro. Então vou salvá-lo. Vou minimizar. E agora eu vou criar um novo fluxo que vai de fato obter esse valor que vai estar armazenado na variável da seção no momento que o usuário logar na aplicação. E vou alterar esse valor, vou colocá-lo na caixa de texto que eu coloquei lá no formulário cadastro de estado. Então, eu vou incluir aqui nesse fluxo novo um objeto processamento e vou utilizar aqui a função alterar valor do componente. O primeiro parâmetro é o formulário cadastro de estado. O segundo parâmetro é o componente, que é o usuário logado, que é o que vai ter o valor que vai estar armazenado na variável da seção. E o terceiro parâmetro corresponde ao valor. Esse valor eu vou obter com a função obter variável da seção.
Primeiro parâmetro, o nome que eu utilizei para poder definir a variável, que chama-se usuário, tudo maiúsculo. Segundo parâmetro é o valor lógico, que eu vou colocar falso, tem que ser o mesmo escopo utilizado para poder definir a variável. Vou incluir agora uma descrição chamada aqui obter variável da seção. E vou ligar esse processamento para o objeto fim. Bom, esse fluxo eu devo salvá-lo, deixa eu ver aqui a camada. Bom, isso aqui é importante. Se eu definir o fluxo na camada servidor, eu tenho que obtê-lo na mesma camada que eu utilizei para poder defini-lo. Então aqui eu vou salvar na própria camada servidor, que eu vou chamar aqui de obter var da seção. Bom, esse fluxo eu irei vinculá-lo no evento ao entrar do formulário cadastro de estado. E vou clicar em OK. O exercício pediu para que a gente colocasse o fluxo nos eventos antes de inserir e antes de alterar o formulário. Eu vou fazer diferente para que vocês também verifiquem que existem outras formas de se obter esse valor e alterar na caixa de texto, como por exemplo, utilizando o próprio evento ao entrar do formulário. Ou seja, no momento que o formulário ele for carregado na aplicação, o fluxo ele vai ser executado, pegar esse valor e alterar na caixa de texto. Então aí é uma outra possibilidade, é uma outra visão, né, uma outra forma de se fazer esse mesmo procedimento. Vou adicionar agora esse formulário no menu da aplicação. Em seguida, eu vou salvar aqui o formulário principal. Vou salvar também o fluxo que eu modifiquei. E agora eu preciso recarregar a aplicação para poder persistir essas alterações. Como eu fiz uma manipulação no fluxo que é executado no template, no formulário principal, eu preciso recarregar a minha aplicação para poder visualizar essas alterações. Sempre colocar em modo projeto. O formulário já aparece aqui e ele já traz para mim. No momento que eu carrego ele, no momento que eu acesso a aplicação, ele define a variável da seção. No momento que eu carrego o formulário cadastro de estado, ele obtém o usuário logado e altera aqui na caixa de texto. Ok, pessoal, essa foi a resolução do exercício número 8. Até o próximo vídeo.